A história completa do futebol é extensa e fascinante, remontando a séculos atrás e envolvendo uma série de desenvolvimentos e influências ao longo do tempo. Aqui está uma visão geral condensada. Origens antigas. O futebol tem raízes antigas, com jogos semelhantes sendo praticados em várias culturas ao redor do mundo. Civilizações antigas, como os chineses, gregos, romanos e mesoamericanos, tinham jogos que envolviam chutar uma bola. Origens modernas. O futebol moderno, como conhecemos, começou a se desenvolver na Inglaterra durante o século XIX. Regras formais começaram a ser estabelecidas e clubes começaram a se formar. Um marco importante foi a criação das regras do jogo em 1863 pela Football Association, FA, na Inglaterra. Expansão internacional. O futebol se espalhou rapidamente pelo mundo, especialmente durante o período colonial, levado por marinheiros, comerciantes e colonos britânicos. Surgiram federações de futebol em vários países e competições locais e internacionais começaram a ser organizadas. Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai. Desde então, tornou-se o evento esportivo mais assistido e prestigiado do mundo, ocorrendo a cada 4 anos, com exceção de pausas durante guerras mundiais. Evolução do jogo. O futebol continuou a evoluir ao longo do século XX e XXI. Mudanças nas regras, avanços na tecnologia, táticas e treinamento transformaram o esporte. Jogadores lendários como Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo deixaram suas marcas na história do jogo. Domínio global. O futebol se tornou um fenômeno global, com milhões de jogadores e fãs em todos os cantos do mundo. Clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Bayern de Munique se tornaram marcas globais, com uma base de fãs internacional. Impacto cultural e social. Além de ser um esporte popular, o futebol também teve um profundo impacto cultural e social. Ele une pessoas de diferentes origens, culturas e religiões. Também é frequentemente usado como uma ferramenta para promover a paz, a inclusão e o desenvolvimento comunitário. Profissionalização e comercialização. Ao longo do século XX, o futebol se tornou cada vez mais profissional e comercializado. Os jogadores passaram a ser pagos pelos seus clubes, surgiram contratos milionários e os direitos de transmissão se tornaram uma fonte significativa de receita para os clubes e ligas. Questões sociais e políticas. O futebol muitas vezes reflete e influencia questões sociais e políticas. Em várias ocasiões, o esporte foi palco de manifestações políticas, protestos sociais e campanhas por direitos humanos. Exemplos incluem o boicote esportivo ao apartheid na África do Sul e o uso do futebol como ferramenta de resistência em países sob regimes autoritários. Futebol e economia global. O futebol se tornou uma indústria multibilionária, com clubes, ligas e torneios gerando receitas enormes. Transferências de jogadores por valores exorbitantes, patrocínios de grandes empresas e contratos de televisão lucrativos são apenas algumas das formas pelas quais o futebol está integrado à economia global. Futebol e identidade nacional. Em muitos países, o futebol é uma parte fundamental da identidade nacional e do orgulho cultural. As seleções nacionais frequentemente simbolizam a união e o patriotismo, e vitórias ou derrotas em competições internacionais podem ter um impacto significativo no humor e na coesão de uma nação. Esses são apenas alguns dos aspectos que contribuem para a história complexa e multifacetada do futebol. Desde suas origens antigas até seu status atual como um fenômeno global, o futebol continua a cativar e unir pessoas de todas as origens ao redor do mundo. Essa é apenas uma visão geral da história do futebol, que é muito mais complexa e rica em detalhes. Mais uma vez, obrigado a todos por assistirem. Seu apoio significa muito para mim. Até a próxima e continue explorando o fascinante universo do futebol. Vamos espalhar o amor pelo futebol. Tchau!